Nós vamos compartilhar agora a respeito das orientações para a liderança. Então, a liderança do encontro, ela inclui o pastor, porque nós orientamos que seja o pastor do Ministério com Crianças que esteja à frente, né, do encontro com crianças, até porque esse pastor, ele conhece esses aspectos naturais e espirituais que eu compartilhei com vocês. Então, ele sabe como que funcionam as coisas no prédio da igreja. E ele também está acostumado a lidar também com o mundo espiritual, a orar, a jejuar, não é isso? Então, ele é que deve estar à frente para que ele possa orientar a equipe. Então, eu vou mencionar aqui, em relação ao pastor, mas nós temos também orientações para os líderes. Essas orientações precisam ser passadas para os líderes na semana do encontro, em que você está ali se reunindo para orar e jejuar. Até porque, às vezes, tem líderes ali que nunca foram, né, ao encontro, é a primeira vez. Ok? E temos orientações também para aqueles que vão ministrar a palavra. Tá certo? Então, eu vou começar falando aqui em relação às orientações ao pastor responsável pelo encontro. A realização do encontro de crianças é responsabilidade do pastor do ministério com crianças. Porque ele vai planejar, ele vai delegar as funções para a sua equipe e ele também vai conduzir o encontro. Ele não vai mandar a equipe dele para lá e seja o que Deus quiser, não. Então, esse pastor, ele vai também junto com a equipe. Por isso que nós fazemos esse planejamento no início do ano. O melhor é que o pastor da igreja local faça isso. Tem uma agenda. E ele já vai definir quantos encontros ele vai ter durante o ano. E aí ele pode, então, definir. Se você tem, por exemplo, ali, consideramos as esposas de pastores na função de pastor. Ok? Mesmo esposas de pastores que não foram ordenadas. Ela está ali trabalhando na função de pastor, de pastora. Ok? As mais novas vão aprender com as mais experientes. Ok? Mas isso se aplica a elas também. Então, você pode então fazer essa agenda e colocar. Se você tem 3, 4, 5 esposas de pastores no seu discipulado, então vai colocando. Coloca de 2 a 2, ok? De maneira que elas vão saber quais são os encontros que elas vão realizar. Tá certo? E elas podem então se planejar melhor. Então, eu coloquei aqui 7 responsabilidades do pastor. E eu vou apenas mencionar. Eu não vou te explicar. Para você compreender as implicações de cada uma, você vai ter que adquirir o manual e ler. Tá certo? Então, a primeira, assumir a organização do encontro. Então, ele vai assumir isso. Eu vou organizar. E a primeira coisa que ele tem que fazer para organizar o encontro é formar uma equipe. Então, ele tem que ter uma equipe. E aqui nós instruímos também. Como que você vai saber o número de líderes que você precisa? Primeiro, você tem que saber quantas crianças você vai levar. Então, se você vai levar 50 crianças, você vai ter que dividir esse número pelo número de líderes que você tem, para você poder trabalhar ali essas equipes. Então, normalmente, nós colocamos 2 grupos, 2 líderes, para cada grupo de crianças de 6 até 7. Não, de 6 a 8, não é? 6 a 8 crianças. Nós colocamos 2 líderes. Então, esse vai ser o número de pessoas que você vai ter na sua equipe. Ok? Então, já que o pastor vai fazer, ele também tem que saber o critério. Não é isso? Nós falamos aqui a respeito de alguns critérios, não foi isso? Para que possa compor essa equipe do encontro. Segunda responsabilidade do pastor, definir as funções. Então, aqui nós temos um capítulo que nós falamos das equipes e funções. Então, você vai ter ali uma equipe, você pode talvez separá-la ali 5, 6 ou 7, depende do tamanho do encontro que você vai fazer. E você define cada um qual é a função dele. Você vai ficar responsável pela alimentação, você vai ficar responsável pelo transporte, você vai ficar responsável pela saída para entregar os crachás para as crianças e a saída dos ônibus, percebe? Então, ele vai dar a instrução para a equipe, e a equipe, então, vai ajudá-lo a organizar todo o encontro. Tá certo? Terceiro, coordenar a realização do encontro. O que é coordenar? Ele tem que fazer com que todas essas equipes
de líderes trabalhem com o mesmo objetivo. Embora elas estão trabalhando em áreas diferentes, todos eles têm que saber que o alvo do encontro é o evangelismo. Tá certo? Então, se você vai preparar o material visual do encontro, então você tem que saber que aquele material tem que estar em linha com o alvo, que é evangelizar as crianças. Nós temos já o nosso visual pronto, né? Isso aí para nós não é difícil, mas tem algumas igrejas que ainda não têm. Mas se quiser podem adquirir, né? Nós vamos mostrar daqui a pouco para você a respeito do visual das palavras. Então essa coordenação, ela diz respeito a todo o trabalho da equipe. Oração, organização, ele vai assumir a liderança ali das reuniões de oração, ele vai alimentar a fé desses líderes, ele vai falar, o Senhor vai fazer, Deus está movendo, percebe? Então, esse coordenar aqui, ele vai fazer com que tudo funcione de maneira perfeita. É responsabilidade do pastor fazer isso. Outra responsabilidade, zelar pela segurança das crianças. Isso aqui é responsabilidade do pastor. Então, qualquer coisa que venha comprometer a segurança, você, como pastor responsável pelo encontro, tem que intervir. Tá certo? Então, por exemplo, não tem ônibus suficiente, nós vamos ter que colocar 60 crianças dentro de um ônibus. Não faça isso. Ok? Você é o pastor responsável. Fala, não vamos fazer. Porque as crianças têm que ir sentadas. Isso compromete a segurança. Então, a segurança das crianças é responsabilidade do pastor. Providenciar material para usar nas ministrações. Então, vai passar o filme Jesus para as crianças? Então, não tem. Quem que tem que ir atrás? O pastor. Tem dinheiro? Não tem dinheiro? Vai pegar emprestado? É responsabilidade sua adquirir os visuais, ok? Para que as palavras possam ser visualizadas. A equipe de líderes vai usar camiseta? Vai usar algum colete escrito líder? Você também deve providenciar. Ok? Você pode até delegar para alguém fazer isso, mas você tem que ter a iniciativa de providenciar. Responsabilidade também depois do encontro. Então, depois do encontro, nós temos algumas providências que precisam ser tomadas. Por exemplo, os juvenis de 12 anos que foram ao encontro, vão se batizar? Precisam fazer o curso das águas? Você tem que entrar em contato com o líder, tem que orientar o líder a pegar também a autorização dos pais. Então, são detalhes importantes. Também em relação àquelas crianças que no encontro confessam que sofreram abuso sexual. É importante que o pastor responsável pelo encontro esteja juntamente com esse líder na hora de conversar com o responsável por essa criança. Ok? Porque é um assunto delicado, precisa falar de uma maneira correta, para que não tenha nenhum mal entendido. Então, existem responsabilidades antes, durante e depois do encontro. Ok? Então, é muito importante também. E, por último, passar aos líderes orientações. Orientações, por exemplo, em relação a fotos. Não se deve tirar foto de crianças no encontro. E muito menos publicar nas redes sociais. Até que tirar fotos ali, o pastor pode até tirar. Normalmente nós tiramos, mas não divulgamos. Mas eu tenho visto que muitos irmãos não têm respeitado isso. As redes sociais estão cheias de fotografias de crianças no encontro. Isso não pode acontecer, irmãs. Você sabe que não pode divulgar fotos de crianças sem autorização por escrito? Então, nós não podemos fazer isso. Ok? Você deve orientar em relação a enfermidades e acidentes. Então, se tiver alguma criança doente, se alguma criança passar mal, se tiver algum acidente, como que aquele líder vai proceder? Percebe? Então, você tem que falar para ele, você tem que me procurar, nós vamos fazer assim. O plano já está estabelecido. Agora, a sua equipe precisa saber como proceder. Nesse caso, quem leva a criança para ter assistência médica é o pastor do encontro. Ele deixa, então, o pastor auxiliar ali no local com as crianças, no encontro, e ele sai para prestar socorro para essa criança. E liga imediatamente para os pais ou responsáveis. Então, nós orientamos aqui em relação a isso. Tá certo?
É também responsabilidade desse pastor fazer a reunião com a equipe. Então, um dia antes do encontro, esse pastor precisa sentar com a sua equipe, reunir com ela, passar orientações de como proceder, atitudes em relação às crianças e como que eles podem, então, lidar em cada situação. Ok? Então, isso aqui é em relação ao pastor. Em relação aos líderes, eu não vou mencionar, depois eu sugiro que você leia no manual as orientações para os líderes, tá certo? E eu quero passar aqui as orientações para aqueles que vão ministrar a palavra. É claro que inclui também aqui o pastor. O pastor deve pregar a maioria das palavras do encontro. Pelo menos 4 ou mais o pastor deve pregar. E as outras ele deve, então, colocar ali com outras pessoas que já tenham mais experiência. Tá certo? Eu sugiro que não seja muitas pessoas. Eu acho que 4, 5 pessoas no máximo é que deveriam estar pregando no encontro, porque aí a gente consegue manter melhor o alvo do encontro e atingir o objetivo de cada palavra. Tá certo? É a minha sugestão. Então, quais são essas orientações que nós temos que passar para aqueles que vão ministrar as palavras no encontro para crianças ou juvenis? Eu quero falar aqui de 3 coisas que você precisa considerar. Você que vai pregar a palavra no encontro. Não abra mão deles. Ok? A fé, a presença de Deus e o poder de Deus. Então, nós precisamos ter esses 3 ingredientes presentes nas ministrações. A fé. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha, a fé vem pelo quê, irmãos? Pela pregação. Então a fé vem pelo ouvir. A fé não fala que vem pelo ver. Percebe? Então ter um banner no encontro é importante? É importante. Tenho certeza que você já viu aqui, já leu, e essa frase com certeza vai marcar aquelas crianças juvenis que estão ali. Mas a palavra de Deus não diz que a fé vem pelo ver, mas vem pelo ouvir. Então, a palavra de Deus precisa ser liberada com fé. Com fé. Não basta você simplesmente falar o plano de salvação. Deus me ama, eu pequei. Cristo morreu por mim, eu recebo, estou salvo. Tudo bem, eu falei 5 partes, está vendo? Do plano de salvação. Mas eu preciso falar com fé. Eu preciso falar de uma maneira que toque o coração delas. Não é técnica, é fé. A fé significa que você crê. Significa que você está falando uma palavra que não é sua, é a palavra de Deus. Então, essa fé, ela precisa estar presente. Por isso que nós precisamos falar a palavra escrita. Porque a palavra escrita, ela é poderosa. Amém? E eu vou te dar aqui umas 3 sugestões bem práticas para que você possa liberar a fé. A primeira é falar a palavra escrita. Por quê? Porque a palavra escrita, ela não é sua, ela é a palavra de Deus. E Deus não se compromete com aquilo que eu falo, mas com aquilo que Ele fala. Então, quando você está falando a palavra, sabe, a fé está sendo liberada no ambiente. Então, você vai pegar o versículo e você vai, então, falar a palavra. Por exemplo, João 3,16. Porque Deus te amou tanto, que Ele deu o único filho, para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Percebe? Você está falando a palavra escrita, é o Logos. Então a fé vai sendo liberada. A fé nos líderes, a fé nas crianças e a sua fé também. Outra coisa, adoração. No encontro nós não podemos ter momentos longos de adoração e de louvor. Mas não ter de maneira nenhuma está errado. Porque a adoração, ela libera a fé. A adoração, ela vai contagiar ali aquelas pessoas que estão ali. Então é muito importante que você já separe uma reunião ou outra para ter um momento de louvor, um momento de adorar. Agora,
As crianças juvenis que nós estamos ministrando, às vezes nem crentes são, né? Eles não sabem adorar. Quem que vai adorar? Os líderes. Então, os líderes vão adorar. Por isso que é importante você já ter aquela conexão com o líder ali durante a semana, na oração, porque quando você chegar no encontro, aquela adoração vai fluir. A palavra de Deus diz que um grupo de crianças estavam cantando e adorando a Jesus, enquanto ele estava curando os enfermos no templo. Percebe a ligação? Porque existe uma relação entre o louvor, a adoração e o poder de Deus, e a fé. Então, isso é muito importante. E terceiro, declarar a palavra. Declarar a palavra é aplicar a palavra. É diferente de falar a palavra escrita. Palavra escrita eu estou falando o que está escrito na Bíblia. A declaração é quando eu pego a palavra escrita e faço uma aplicação na sua vida. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará unção, não me faltará vida, não me faltará alegria. Percebe? Aí eu já estou declarando. Então é importante que os líderes declarem. É importante que você comece reuniões no encontro declarando a palavra. Colocando também os encontristas para repetir. Falar, agora você vai repetir comigo. Repete comigo. Fala, eu creio. Jesus morreu por mim. Deus me ama. Eu sou amado de Deus. Percebe? Eu me lembro que quando eu estava à frente dos encontros, hoje nós temos os banners, né, que nós colocamos no lado para servir de decoração, com as frases. E a gente dava brinde para crianças que falasse pelo menos uma frase que tivesse escrito ali no salão. Qual que era o alvo? Dar brinde? Não, declarar a palavra. Porque isso tem poder. Isso libera a fé. Segunda coisa, a presença de Deus. Então, você precisa considerar, você que vai pregar a palavra, que a fé precisa ser exercitada. Mas a presença de Deus também precisa ser manifesta. 2 Coríntios 3,17 diz assim, onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Olha só, a chave para trazer o céu à terra. Nós precisamos da presença de Deus. Muitas pessoas, às vezes, associam as reuniões do encontro com reuniões cheias de resistência espiritual, né? Aquelas reuniões difíceis, estéreis. Você sabe que não precisa ser sempre assim? Não precisa ser sempre assim. Porque os espíritos malignos, eles se submetem à unção de Deus. E a palavra de Deus fala que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Então, nós estamos ali para manifestar a presença de Deus. Então, você precisa ter essa santa expectativa de reuniões cheias da presença de Deus. Amém? Se você está pregando sobre arrependimento, você vai crer que o Senhor vai mover nessa área. Elas vão se arrepender, elas vão chorar, elas vão sentir tristeza pelo pecado. Percebe? A presença de Deus vai se manifestar dessa maneira. Se a reunião é batismo no Espírito Santo, como que a presença de Deus vai se manifestar? Através do batismo, de falar em línguas, de receber os dons, de ter visões, palavras proféticas. Isso é manifestação da presença de Deus. Amém? E por último, o poder. Então, Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder de Deus, essa palavra aqui é dunamis, que quer dizer habilidade de Deus. Para que Deus vai nos dar para que Deus vai nos dar o Espírito Santo? Para que nós possamos ter poder, ousadia. Percebe? Então, essa palavra aqui, poder, está falando de uma habilidade que não é nossa, não é minha. É a habilidade de Deus. Então, a palavra precisa ser ministrada, mas precisa ter também, depois dessa ministração, manifestação de poder. Então, nós estamos pregando uma palavra sobre quebra de maldições. Tem que ter poder, não é verdade? Nós estamos ministrando uma palavra sobre o amor de Deus. Precisa ter poder. Nós estamos falando sobre curando corações machucados. Precisa ter manifestação de poder.
Porque é o Espírito de Deus que vai curar as emoções feridas daquelas crianças. Então, esses três aspectos, a fé, a presença e o poder, precisam estar presentes na vida daqueles que vão ministrar cada palavra. E eu quero concluir aqui lembrando você em relação a essa palavra sobre salvar. A palavra salvar não é apenas nos salvar do inferno, mas é também curar, é libertar. Então, se nós estamos pregando o plano de salvação, nós temos que saber que Deus vai se manifestar também curando e libertando. Muitas vezes nós não sabemos como Deus quer mover. Por isso que nós precisamos depender de Deus. E precisamos também arriscar, sabia? Então, você que está ministrando a palavra, você precisa aprender a arriscar. Porque às vezes Deus vai te dar direções em que você nunca fez antes. E aí, como que você vai fazer? Você vai ter que arriscar. Será que é Deus? Será que não é? Será que eu faço? Será que eu não faço? Você só vai descobrir se realmente vem de Deus se você fizer. E às vezes é algo que Deus vai falar com você e que vai ser a chave para liberar o poder de Deus. Amém? Então, os aspectos práticos das ministrações, eu vou deixar para você ler depois no manual. Porque tem muitos aspectos práticos aqui que o nosso alvo é poder te instruir para que você possa fazer uma ministração bem feita para as crianças e juvenis. Amém? Mas guarde esses três porque eles são essenciais. A fé, a presença e o poder de Deus. Amém.